capítulo 3 de Gênesis. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento ou entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então ajuntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amém? Glória a Deus, queridos. Nós entendemos que esses dias são dias de realinhamento. Quando eu falo esses dias, não estou falando de o dia de ontem até segunda-feira, os nossos dias físicos aqui da convenção. Eu digo nesse tempo, nesses dias, são dias de realinhamento. Deus está sinalizando que Ele vai derramar, estabelecer algumas coisas, manifestar. E parece que Ele está gritando como Jesus fez, organizando de 50 em 50, organizando um espaço, uma condição para que o milagre se estabeleça. E o milagre você não organiza, mas você organiza um ambiente, como Jesus fez, separa o povo de 50 em 50. E a partir dali a multiplicação começou. E nesses dias Deus está realinhando. E a palavra que nós temos tido, que é o tempo da manifestação do reino, das coisas acontecerem, a gente começar a tocar e ver e apalpar. E uma das coisas que nós temos entendido é que o reino de Deus ele não será manifesto ou não será manifestado sem a restauração de alguns fundamentos. Nós temos a pedra angular que é Cristo, mas nós sabemos que algumas colunas, alguns fundamentos precisam ser restaurados. E uma das pilastras, uns pilares centrais do reino de Deus ainda é a família. Amém? Ainda é a família. A família ainda é o laboratório que fabrica muitos filhos semelhantes a Jesus. Ainda é a família a construção disso. A família ela é a escola da formação dos filhos de Deus. Amém? A Bíblia diz que a natureza ela guarda a manifestação dos filhos de Deus. Agora, se nós temos dificuldade de separar o orgânico do reciclável, imagina quão longe nós estamos de dar uma resposta para a natureza, que aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus. E os valores centrais do homem e da mulher, ele ainda aprende dentro de uma casa. Tudo que a sociedade e ela é resultado do que se vive dentro dos lares hoje. Isso não vai mudar. E a Bíblia deixa claro que o espírito profético de Elias, ele vem abrir um caminho para a manifestação do reino. E a manifestação é que os pais se converterão aos filhos e os filhos aos pais. A reestruturação da família é que vai estabelecer essa base. Queridos, quando um exército, ele vai para a guerra, ele não vai para treinar. Ele vai para manifestar a sua força. Porque o treinamento é na base. Amém? A igreja de igual modo. A igreja quando
ela se apresenta para a sociedade, ela se apresenta para mostrar a sua força, não para treinar. O treinamento é na base, e a base da igreja ainda é a família. E vai ser uma ilusão muito grande para nós que temos acreditado nessa última chegada de Deus, estabelecendo o seu reino, atraindo a volta de Jesus, que isso vai acontecer sem um realinhamento da família. Queridos, no último grande grande reavivamento da igreja, que está demonstrado ali em Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, ao grande exército. Como bem pregou o pastor Fernando, e cada um tem feito menção dessa ressurreição da igreja se tornando um exército. Ainda os primeiros ossos a se realinharem ainda é os ossos dos meus ossos. Os primeiros ossos desse exército que vão precisar se alinhar ainda é os ossos dos meus ossos. Se o casamento não voltar a ter o seu lugar estabelecido por Deus dentro da igreja, nós não vamos transformar a igreja num grande exército. Você pode ter certeza disso. O primeiro osso que precisa se realinhar ao seu osso ainda é o osso dos meus ossos. Amém? Porque se você não sabe, a esposa, ela é do marido o quê? Um osso. Às vezes duro de roer, mas é um osso. A Bíblia diz que Deus tirou do homem um osso e fez uma esposa para ele. E nós queremos que a igreja se torne um grande exército e cada osso vai juntar o seu osso, mas primeiramente o osso ao osso do meu osso. A partir daí, um grande exército vai se levantar sobre a face da terra. O casamento ainda precisa voltar para o seu lugar, queridos. Amém? E a estruturação, ou a reestruturação do casamento, ela vai se dar quando nós reorganizarmos a disfunção que houve lá no Éden. O que aconteceu no Éden foi a maior disfunção, a maior inversão da ordem que Deus estabeleceu para a estrutura familiar. A queda do homem foi no princípio e é até hoje uma questão de comida. Porque o problema no Éden foi quem deu comida para quem. Satanás, ele conseguiu inverter uma ordem e fazer com que a serpente desse comida para a mulher e a mulher então desse comida para o homem. E essa nunca foi a estrutura que Deus estabeleceu na sua palavra para a família. E o problema no Éden é o mesmo até hoje. Quem está dando comida para quem? E em Coríntios 11 nós temos a espinha dorsal da estrutura de uma família no modelo bíblico. Se você quiser abrir rapidinho, eu sei que você conhece. Eu não estou aqui na pretensão de falar coisas novas. Aliás, toda a restauração ela vai voltar para o mesmo tema, sempre. Se você puder, 1 Coríntios, no capítulo 11, nós temos a espinha dorsal, a reestruturação da família. Uma estrutura montada por Deus para a família. Capítulo 11, versículo 3, diz assim: quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça do homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo, porém é vergonhoso para a mulher ver-se cabelo cortado ou rapado.
então deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a glória de Deus, mas a mulher a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Querido, Deus, Ele estabeleceu a espinha dorsal, a construção da estrutura para uma família. E Ele disse que nessa estrutura, Deus seria o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, e o homem cabeça da mulher. E isso nós estamos falando de autoritarismo, e não estamos falando de quem é maior ou menor, mas estamos falando de uma cadeia de autoridade e de funções específicas. O próprio Jesus, ele dizia o que de Deus? Eu e o Pai somos um. Então não havia uma distinção de maior ou menor no sentido de ser melhor ou não, mas a questão de uma hierarquia de autoridade e funcional. Eles tinham o seu papel definido. E essa é a questão também para com o marido e com a esposa. Não se trata de ser melhor ou menor, trata-se de que ambos têm funções diferentes e Deus estabeleceu uma hierarquia de autoridade, uma estrutura, uma composição, e isso não adianta, nós não vamos poder arrancar essa página da Bíblia. Amém? E isso fala-se de cobertura, porque por muito tempo se torceu isso. Mas a ideia é que Deus cobre a Cristo como seu cabeça. Cristo cobre o homem como seu cabeça. O homem cobre a mulher como seu cabeça. Isso é uma linha de proteção e cobertura. Amém? A ideia é que Cristo se alimenta do Pai e nutre o homem. E o homem se alimenta de Cristo e nutre a esposa, e ambos nutrem os seus filhos. Essa ainda é a estrutura familiar que estabelece o reino. Amém, queridos? E ainda é isso da qual nós estaremos lutando até o fim dos nossos dias. E hoje nós estamos num combate muito maior nesse sentido. Por quê? Porque os homens pararam de se alimentar de Cristo e, por consequência, pararam de alimentar as suas esposas. E quando um homem para de se alimentar de Cristo, ele não tem o que dar para a sua esposa. Automaticamente ele força a esposa, passa por uma tentação de quê? De se alimentar das mãos da serpente. E daí nasceu um movimento feminista, uma espécie de machismo ao contrário. E debaixo desse teto nós temos vivido nesses dias. Porque a ideia é que na estrutura de Deus, a relação que faz em Efésios 5, 28, que fala que o homem, o que ele faz para a sua esposa, ele faz para a sua própria carne. E ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes alimenta e a sustenta como Cristo faz com a sua igreja. A ideia é exatamente essa. Que no contexto de família, ainda que cada um de nós temos a nossa vida pessoal com Cristo, mas no contexto de família, para cumprir o propósito, Deus alimenta Cristo, que alimenta o homem, que alimenta a mulher, e quando ambos se colocam debaixo dessa linha, então os filhos realmente serão a geração futura que estabelece o reino e não se perde. E nós vimos uma coisa muito tremenda, que nós lemos agora, que Cristo, que o homem, ele é a glória de Deus. Mas a mulher, ela é a glória do homem. E nós também não vamos arrancar essa folha da Bíblia. Porque Deus estabeleceu que na estrutura familiar, Cristo, o homem é a glória de Deus. E a mulher, a glória do seu marido. E o que é glória, meu irmão? Glória é reflexo, é resplendor. Por isso que a Bíblia diz que nós refletimos a imagem do Senhor de glória em glória. Ou seja, na medida que nós nos
relacionamos com Deus, nós expressamos a sua glória, refletimos a sua glória. Então vamos entender isso melhor. Um dia, quando Deus resolveu dar um sonho para José, e ele resolveu mostrar um quadro da família para José, ele buscou uma simbologia que pudesse existir sobre a face da terra, e ele trouxe para José então a seguinte simbologia. E José viu 11 feixes, e se prostravam diante dele, representavam seus irmãos, os filhos da casa. E quando Deus quis achar algo que simbolizasse o marido e a esposa, seu pai e sua mãe, o que ele viu? Ele viu o sol e a lua. E nós sabemos que feixes representam o quê? Produtividade, multiplicação, que é o que se pensa a respeito dos nossos filhos. É colheita. Por isso que aquele que vai chorando e semeando volta com os feixes. E os feixes, na visão do sonho de José, são os filhos, a geração. Só que quando Deus quer mostrar o marido e a esposa, Deus mostra o sol e mostra a lua. E uma coisa interessante, o que é? É que a lua, ela reflete o quê? Ela reflete o sol. Reflete a glória do sol. A lua, ela não tem luz própria. Ela reflete a glória do sol. Porque essa é a ideia. Como nós nos relacionamos com Deus, refletimos a glória de Deus. A esposa que relaciona com seu marido, reflete a glória do marido. Por isso que é ruim criticar a esposa, porque de alguma maneira ela é o reflexo do marido. Ah, minha esposa, papapá, é seu reflexo, é a sua glória. É relacionando-se com você que ela se tornou assim. Porque ela é a glória do homem. E ela é a glória do homem. Porque a esposa ainda é aquilo que Deus tira dentro do homem. Porque a esposa saiu de dentro do homem. Uma esposa é o que Deus consegue tirar de dentro do homem. Amém? Aleluia! Por isso que se elogiam tanto a minha esposa, e eu fico muito envaidecido por isso. Fico muito envaidecido mesmo. Porque a esposa ainda é, a Bíblia diz que ela é a glória do homem, como a lua, ela reflete a glória do sol. Só, querido, e aqui nós enfrentamos um problema. Porque é exatamente isso. A esposa ainda é. Deus não dá uma esposa para o marido. Deus dá uma mulher. Quem constrói a esposa dentro de uma mulher é o marido. Porque foi isso que Salomão fez com a sunamita. Aquele rei saiu e foi ver a colheita. E ele viu uma camponesa na roça trabalhando, de pele escura, e se apaixonou por ela. E agora queria casar com ela. Só que pensa, isso implicaria em quê? Em aquela mulher da roça, do dia para a noite, se tornar uma rainha. E agora o que esse homem faz? Ele sai da condição de rei, se disfarça e vem se enamorar dessa mulher. E começa a escrever coisas tremendas para ela. Toda aquela pouca vergonha que está em Cântico dos Cânticos. Foi Salomão que escreveu por uma mulher. Amém. Diz que foi o último livro a ser aceito no cânon bíblico. Qual foi a ideia de Salomão? Antes de botar a sua esposa no trono, ele construiu uma rainha dentro dela. Porque alimentou aquela mulher. E o marido, como Cristo faz com a igreja, alimenta e sustenta como a sua própria carne. E agora, querido, a ideia é que a lua, ela não tem luz própria, ela reflete a glória do sol. Por isso que a responsabilidade dos maridos que vão estabelecer o reino de Deus são homens que vão iluminar sua esposa com a glória do Senhor.
São homens que vão resplandecer a sua esposa com a glória de Cristo, com a luz de Cristo. Só que isso não tem acontecido. E por conta disso não está acontecendo, uma situação nasceu, como nasceu lá no Éden. Porque nunca a lua levantou-se um dia e disse: sol, deu, já me cansei, você não se converte, você não me trata como sacerdote lá, você não isso, você não aquilo, a partir de hoje eu vou dar luz própria. A partir de hoje eu vou dar a minha própria luz. A lua nunca disse isso. Mas a tentação, querido, dos dias atuais, que não é pouca, é por ausência de alguns maridos dar luz à sua esposa. Muitas esposas decidiram dar luz própria. Por isso que eu falo que o movimento feminista, ele gerou essa mentalidade, onde as esposas começaram a dar luz própria. Decidir ter sua própria vida. Profetizar, orar, fazer e acontecer, sem um sinal de autoridade sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz que uma mulher não deve entrar no reino espiritual em nenhuma circunstância com a cabeça descoberta. Tem que ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade. Isso por causa dos anjos. Por quê? Porque quando uma mulher ora ou profetiza, ou qualquer ação que ela tem, que entra no reino espiritual, os anjos vêm, se não tem um sinal de autoridade sobre a sua cabeça, eles não sabem o que fazer, não tem respaldo, não pode cobri-la. Faz, acontece enquanto prega, enquanto ora, intercede, mas quando sai dali, não tem respaldo dos anjos, porque não tem sobre a sua cabeça um sinal de autoridade. Não é um véu que a gente põe, porque o diabo não tem medo de um pedaço de pano. Por isso nós precisamos resgatar algumas coisas das esposas na igreja. Eu quando vi o pastor Luiz, esqueci o nome do pastor de Brasília, Josué, pastor Luiz levando o pastor José no carro, e a pastora era assim, abrir a porta, sentar no banco de trás, para ele sentar no banco da frente. Isso não existe mais não, meu irmão. E tem gente que diz, pastora, era assim, não prega. Pô, prega, meu irmão, você que não escuta. Ela é que prega. Ela é que prega. Queridos, nós precisamos restaurar o fundamento do casamento, da família, e precisamos buscar isso. E uma nota importante aqui para os maridos é que a lua, ela tem fases. A lua tem fases. E se o sol não entender isso, ele vai sofrer muito. Tem dia que não reflete nada. A lua tem fases. Então não é sempre que a esposa está uma lua cheia. Às vezes está minguante. Mas é interessante que não vou falar sobre as fases da lua, porque não estou aqui necessariamente pregando para casais. Eu estou falando sobre um fundamento do reino que precisa ser restabelecido e restaurado. E cada um que passar vai deixar uma pérola, e alguns em níveis mais altos, proféticos, apostólicos, porque o apostólico e o profético, ele rompe, mas o pastor, o mestre, o evangelista, eles fazem a manutenção da igreja. E eu sei do meu papel pastoral hoje. E uma coisa que eu percebo que nas fases da lua, quando a lua resplandece, a lua cheia, por que é? Porque são dias aonde não há nada, nenhum pedaço da terra que está entre o sol e a lua. Então ela dá lua cheia.
E eu quero o resplendor da minha esposa com lua cheia. Então o recado é, enquanto não tiver nada dessa terra entre o marido e a esposa, então esse lar será um lar resplandecente de lua cheia todos os dias. Por isso que a família tem muito que aprender com o céu e não com a terra. O movimento feminista ou machista, seja o que for, tem pouco ou quase nada para ensinar para as famílias. O céu ainda é a resposta. O casamento nasceu no céu, não nasceu na terra. Porque assim, a esposa, igreja, ela é igual. Quando não tem nada entre o sol da justiça e a lua, a esposa, a igreja, então ela reflete toda a glória do sol da justiça. Mas a igreja, como no embalo do movimento feminista, muitas vezes também é a lua que quer dar luz própria, sem o sol, se cansou. E nos dias que Deus está restaurando, nós vamos colocar esses fundamentos no seu devido lugar. Porque assim nós podemos gerar filhos abençoados. O fundamento da família, o casamento voltando para o seu lugar. Então nós recuperaremos os nossos filhos. Por isso que o problema da queda do homem ainda é uma questão de comida. Do que a nossa casa está se alimentando. Do que a nossa família está comendo. Do que eles estão, porque o próprio nutricionista diz que você é aquilo que você come. E quando Deus presta conta com o casal, então aquele homem diz: ouvi os teus passos, tive medo e me escondi, porque eu vi que eu estava nu. Então Deus diz: quem te mostrou que você estava nu? Quem é que você está ouvindo? O que você está assistindo? Quem é que está te discipulando? Você está comendo da mão de quem? E hoje a queda das famílias está exatamente naquilo do que nós estamos comendo. Se estamos comendo da mão da serpente ou se decidimos comer daquilo que é o pão do céu. Porque, queridos, nos dias atuais, deixa eu falar de coisas mais baixas, terrenas aqui do dia a dia. Os números têm aumentado muito a respeito de pedofilia. Depois que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, por incrível que pareça, as violências domésticas aumentaram. E nos últimos 6 meses houve o maior aumento de violência doméstica. Por quê? Então, alguns especialistas respondem: porque hoje a mulher tem mais informação, tem acesso à informação, tem o 0800, uma série ela está sendo incentivada a denunciar. Não, querido, é porque aumentou mesmo. Porque a chaga da sociedade brasileira hoje é, sem dúvida nenhuma, a perversão sexual. E dentro da perversão sexual, depois da perversão sexual, o próximo abismo é a violência. O próximo abismo depois da perversão sexual é a violência. Por isso, por que você acha que o Rio de Janeiro é o estado mais violento do Brasil? Que não é São Paulo não, quando você fala de facções, que o exército tem que ir para a rua, é Rio de Janeiro. Por quê? Porque é o estado da sensualidade, da garota de Ipanema, que introduziu isso. E tem emissora, meu irmão, de televisão plantada exatamente lá, que criou um altar de perversão sexual em cada casa brasileira. E uma vez por ano tem a festa da orgia e sai em desfile por 4, 5 dias. E está ali estabelecendo essa festa todos os anos. E agora um segundo altar, por essa mesma emissora, começa a ser introduzido nas casas brasileiras. Um altar de violência. Depois que essa emissora abraçou essa luta, o UFC, o MDA, seja o que nome for, a audiência foi lá em cima e já é um dos eventos na televisão que dá o maior índice de Ibope. Quando eu era garoto, eu vi uma luta de boxe. Era 2 homens com uma bota até aqui. Um
calção enorme, 2 luvas enormes. Eu assisti aquilo que não me dava não me comunicava alguma coisa a respeito de violência ou de luta. Hoje não. Hoje são homens normais, moços e moças. São moços que estão de roupa normal, que se atracam. E tem gente na igreja se reunindo com pipoca para assistir essa luta. Um altar de violência está estabelecendo, porque depois da perversão sexual vem a violência. O altar da perversão foi estabelecido, e agora da violência também está querendo ser. E aquilo que nós alimentarmos a nossa casa será causa de morte ou vida. Você pode ter certeza disso. Não tem a ver com capricho pessoal. Se você pergunta para mim, não vai dizer que você não gosta. Eu gosto demais daquilo. Só que eu sei o que faz bem para o meu corpo espiritual e o que não faz. E aquilo que eu comer, meus filhos vão comer. Quando eu era solteiro, eu jantava toda noite. E a Luciana tinha a prática de tomar café à noite. O que você acha que prevaleceu na nossa casa? O café, porque é ela que faz. E o que você acha que nossos filhos comem à noite? Nossas meninas? Café, porque o que o pai e a mãe comem, os filhos comem. Por isso que quando Manoá recebeu a notícia de um filho consagrado, separado para Deus, foi a pergunta dele: como é que vai ser o modo de viver desse menino? Como é que eu faço para esse menino cumprir o propósito de Deus? Então o que diz o anjo? Não, o segredo não está no menino, o segredo está na mãe. Ela não pode comer isso, não pode beber aquilo, porque o que sair da mama dela vai passar para essa criança. Porque o que os pais comem, os filhos vão comer. O que a igreja come, a geração seguinte vai comer. E a queda no reino, ela é uma questão de comida até hoje. Por isso que quando o povo de Deus saiu do Egito, a primeira coisa que Deus fez foi mudar o cardápio. E deixaram de comer uma comida da terra para comer uma comida do céu todos os dias. Foi o primeiro discipulado. Passou uns dias e houve um fastio daquele pão. E eles sentiram saudade do alho do Egito. Aí Deus, não dá tempo de ler, Deus fala assim: vocês querem, então eu vou mandar carne para vocês comer. Só que vocês não vão comer 1 dia, 2, nem 3. Vocês vão comer 30 dias. Até sair pelos vossos narizes. Graças a Deus que eu não estava lá naquele tempo. Mas foi isso. Porque o diabo, querido, o diabo desde o Éden, ele procura determinar o que nós vamos comer, porque isso é causa de queda, de vida ou de morte. Amém? O maior símbolo de uma queda, de uma perda de herança, está em Esaú. Perdeu a herança por causa de quê? Por causa de um prato de comida, porque isso é um assunto do reino, sobre queda, sobre vida ou morte. E foi isso que preservou todo Israel na Babilônia. Porque um homem chegou lá e decidiu que não ia comer dos manjares do rei, da mesa do rei, nem beber do vinho do rei. E ele ganhou. Quando o povo foi para a Babilônia, alguém disse, o rei disse: separa os homens mais bonitos, os mais viçosos, os mais inteligentes, discipula eles nos ensinos da Babilônia, vão trabalhar para nós. Separaram alguns, dentre eles estava Daniel. E Daniel já ganhou a simpatia da pessoa que recebeu esse encargo. E ele disse, Daniel disse assim: queridos, meu amigo, eu gostaria que você me desse a condição de eu não precisar comer na mesa do rei, nem beber do vinho do rei. Mas as minhas verduras e água eu gostaria que comer e beber. Aquele homem disse: Daniel, você é um cara bacana. Gostei de você, mas você vai comprometer a minha cabeça aqui dentro. Porque quando o rei passar para dar uma vistoriada e ver que você e os seus discípulos estiverem mais fracos, o rosto mais abatido, vai sobrar para mim. E Daniel disse: não, faz um teste. Faz um teste. Faz um teste para você ver. Me dá 10 dias, depois de 10 dias você passa e vê. Depois de 10 dias, aquele homem passou e viu que os homens mais formosos, mais viçosos, com os rostos mais avivados, era Daniel e seus discípulos. Por quê? Porque quando você decide que não é o rei da Babilônia que vai decidir a sua comida, mas vai comer do céu, você fica com as suas verduras, o seu copo d'água, você vai resplandecer.
Por isso que não dá muito para dizer, vamos fazer isso para os adolescentes, vamos fazer isso para os jovens, porque sabe como é que é jovem, sabe como é que é adolescente. Não, querido, você pode garantir, eles não comendo do manjar do rei, eles vão ser lindos, bonitos e viçosos. Porque a questão do reino ainda é uma questão de comida. O que a nossa casa está comendo, disso, meu irmão, ela vai viver ou ela vai morrer. Por isso que quando Jesus foi tentado, a primeira coisa que o diabo fez foi querer decidir o que Jesus ia comer. E Jesus disse, não, diabo, não é você que decide o que eu como. Quem decide o que eu como é o meu Pai. Porque uma comida e uma bebida eu tenho, fazer a vontade do meu Pai. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Senhor, do meu Deus. E isso sempre foi a investida de Satanás. Quando os discípulos de Emaús puderam morder o pão que Jesus deu, então seus olhos foram abertos. Porque, querido, comida ainda é uma questão no reino de vida ou de morte. O que a nossa casa, o que a nossa família, o que os nossos filhos estão comendo, decidirá vida ou morte. Uma das poucas coisas que transpassou o Antigo Testamento para o Novo como um ritual foi a ceia. Por quê? Porque comida no reino é uma questão de vida ou morte. E Jesus estabeleceu a ceia para entender. Como disse o pastor Jacques aqui, Jesus disse, o que de mim come, viverá. E por incrível que pareça, quando ele voltar nas nuvens, ele vai nos levar para onde? Para a ceia, para a boda do Cordeiro. Porque comida ainda é um assunto central do reino de Deus. Porque o que nós estamos comendo, o que a nossa casa está comendo. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não sei, depois que inventaram a expressão religiosidade, fica difícil a gente ensinar algumas coisas. Porque tudo parece que é religiosidade. Mas as locadoras seculares estão muito felizes com a família evangélica. Estão muito contentes. Por quê? Porque o evangélico, ele, final de semana, ele não vai para o baile. Ele não vai para a noitada. Ele fica em casa sexta, sábado e domingo. Então, na sexta-feira, ele sai do trabalho, antes de chegar em casa, ele já passa na locadora. Ele vem com 10 DVD para casa. Porque ele não vai para a noite. O ímpio não tem tempo de assistir muita coisa, porque ele vai para o baile, ele vai dançar, ele vai fazer outras coisas. Uma das coisas que Deus vai fazer com as nossas famílias é uma desintoxicação espiritual e dar uma dieta que vai estabelecer a vontade do Pai sobre nós. O que nós estamos dando de comer para nossos filhos, do que nós estamos nos alimentando, isso vai definir muita coisa para aquilo que nós cremos e entendemos que Deus vai fazer. A linha de Deus ainda é que no contexto de família, o homem assuma o seu lugar para alimentar a sua casa. Pregar é bom, meu irmão. Mas ainda, saber que a tua casa está estabelecida e o homem é a porta de entrada. Por quê? Se você analisar Gênesis bem direitinho, não tem como negar que quem fez a bobagem foi a mulher. Mas em Romanos você lê que por um homem entrou o pecado no mundo e não a mulher. E se você ler, você vai ver que só depois que o homem come é que eles conheceram que estavam nu. O ministério sacerdotal do lar sendo restaurado. O casamento voltando para o seu lugar, ao modo de Deus. Então nós podemos confiar que essa geração que está vindo, ela realmente vai ser a próxima e não a nova. Um fundamento reino a ser estabelecido nesses dias, você pode ter certeza, é a reestruturação familiar. Às vezes as pessoas dizem, a igreja precisa investir mais no ministério infantil. Então, o ministério infantil, ele tem o seu papel principal dentro de casa. Se nós acharmos que nós vamos ter algumas conquistas radicais, sem algumas decisões radicais,
nós vamos nos enganar. Porque é impossível que a gente tenha resultado diferente se continuarmos fazendo as mesmas coisas. Amém? É impossível. Por isso, não é uma venda do meu peixe, não. É só assumindo a responsabilidade do encargo que está sobre o meu espírito. Estabelecer uma porta de atenção e trabalho com casais, família, vai dar o suporte que nós precisamos para muitos lugares que vamos chegar. Ainda que a família ela não tenha um fim em si mesmo. Não tem um fim em si mesmo. Porque a família ela tem propósito, principalmente 3 passos que ela precisa estabelecer. A família ela tem que cumprir 3 papéis para estabelecer o propósito dela. A família não tem um fim em si mesmo. Em primeiro lugar, gerar filhos. Em primeiro lugar que a família tem é recuperar a imagem de Deus nos seus filhos. Segundo, deixa eu ver se eu lembro. Primeira, recuperar a imagem de Deus nos seus filhos. Segundo, estabelecer o reino. Terceiro, curar a terra. Porque tem famílias bem montadas também aí na sociedade, que quando morrem vão todos para o inferno. A família não tem um fim em si mesmo. Ela tem um propósito a ser cumprido. Eu não quero me alongar, porque eu sei que tem um encargo do pastor, tem algo que Deus tem dado do pastor Jacques, que vai acrescentar muito em nossas vidas. Deus tem dado muita coisa no coração do pastor Jacques, do pastor Fernando. Mas o que eu gostaria de deixar nessa manhã é que a reestruturação, querido, da família para nós é uma questão de vida ou morte. Aquilo que nós estamos dando para nossa casa comer é uma questão de vida ou morte. Assim como Cristo alimenta a sua noiva, assim é o marido e a sua esposa. Eu não sei quanto a você, alguns dizem que a Bíblia diz que é melhor, de que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Isso é uma verdade. Mas se você esticar um pouco mais esse versículo, você poderia se perguntar aí, de que adianta você ganhar o mundo inteiro também e perder a sua própria casa. E nós não estamos aqui com uma pedra para atirar. Uma coisa é certa: quando há uma doença, você busca um tratamento para a doença. Agora, quando há uma epidemia, você busca uma vacina. E a questão da disfuncionalidade da família já é uma epidemia, não é mais uma doença. Então nós precisamos criar uma vacina clara nos púlpitos para que os que ainda estão vindo, eles não entrem, não sejam atingidos pelos mesmos vírus. Amém? Porque muitos de nós pais, queremos que os nossos filhos não fiquem tanto tempo no computador, mas não largamos a televisão. Queremos que eles venham para a igreja, mas quando sentamos na mesa falamos mal do pastor, que o culto é demorado, que o louvor é muito extenso. O que nós damos de comer vai dar vida ou morte para os nossos filhos. Quantos pastores tem nessa manhã? Pastores e pastoras, por favor, e pessoas bem ativas no ministério. Se tem uma coisa que eu decidi, é que as nossas filhas, quando tivesse que ir na escola, em qualquer lugar, dizer que o pai é pastor, e não tem que falar bem baixinho, e nem ainda dizer: teu pai trabalha com quem? Não, meu pai não trabalha, é pastor. Não, meu pai trabalha. Porque é assim, o tio trabalha, o outro tio trabalha, o meu pai não, os irmãos dele trabalham, meu pai é pastor. Não, minhas filhas vão ter o prazer e a alegria de encher a boca e dizer: meu pai é pastor,
Eu amo a igreja, eu amo Deus. É cheio de defeito, é cheio de problema. Por isso que eu me assemelho a ela. Porque eu também sou cheio de defeito, cheio de problema. E a arca de Noé pode ter o seu mau cheiro, mas a salvação é ali dentro. Então vão se alegrar. Vai ter prazer no culto, vai ter prazer no que o seu pai é pastor. Já me disseram, olha pastor, cuidado, tuas filhas são pequenas. Vão crescer, vão crescer. Vão crescer, mas eu não vou andar no teu medo e nem na tua proposta. Eu sempre vou crer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sempre. É, pastor, que tem pastor aí que o filho está no mundo. Está no mundo por hora. Por hora. Por hora. Se é uma flecha que saiu da aljava e foi lançada errada pela intercessão dos pais, o amor e o carinho da igreja, essa flecha vai voltar. Vai voltar. Eu sei que a igreja, que os pastores, que os filhos dos pastores têm o prazer de estar na igreja. Por isso não deixe ninguém colocar encargo sobre os seus filhos diferentes. Não. Nossos filhos não precisam e não devem ter privilégio na igreja. Mas também não tem que carregar carga que não deve carregar. Se o filho de todo mundo na igreja tem o direito de tropeçar na cadeira e daqui a pouco escorregar e dizer um palavrão, quando o seu fizer o mesmo, é mais um. Vai ser corrigido, exortado só, como os outros. Pastores desavisados, muitas vezes cruéis com seus filhos. Põe uma carga sobre o filho, por ser filho de pastor, tem que ser um anjinho. Não! É mais uma criança na igreja. Porque eu já fiz esse tipo de coisa também, meu irmão. Eu já fiz esse tipo de coisa. Da filha perguntar, pai, preciso ir lá, vamos lá, pai, não posso. Pai, faz isso comigo, eu não posso. O pai está orando, o pai está lendo a Bíblia. O pai precisa pregar hoje à noite. Você não vê que o pai precisa. E de repente o telefone toca. Ela mesma atende. É uma esposa, um marido chorando. E ela já sabe o que se trata, os SOS que a gente presta para os casais. E ela diz, pai, é um caso daqueles pelo jeito problemático, perigoso. Aí eu atendi, o que foi, irmão? Ai, pastor, não, já estou indo aí. Aí eu saí, entrava no carro e ia atender. E o que eu comunicava para ela? Que todo mundo na igreja tinha valor, mas ela não, o tempo dela não servia. Não, meu irmão, nós precisamos corrigir algumas coisas. A igreja, os filhos dos pastores e líderes têm que ter prazer na vida da igreja. Prazer nas coisas de Deus. Chega, eu vou dar para o pastor Jacques. É que eu me empolguei. Mas nós vamos orar. Que Deus faça uma desintoxicação. Irmãos, eu não estou falando de legalismo, não. Se amanhã você for no cinema e me ver lá assistindo um filme com as minhas filhas e com a minha esposa, não vai achar que eu não vivo o que eu prego. Porque eu não estou falando de legalismo. Eu estou falando de um novo espírito, governado por Deus, para uma igreja saudável que vai estabelecer o reino. Em nome de Jesus. Mas algo que o Espírito Santo fala, Juscelio, isso eu vou falar. Em 2008, 1º de agosto de 2008, eu decidi então aceitar o convite de vir ser integrado no ministério. Mas o pastor Luiz Hermínio já vinha me convidando há alguns meses. E então eu me preparei todo financeiramente para isso, porque eu tinha uma certa renda. E eu fiquei psicologicamente me preparando. Então eu já pensei em tirar a Unimed das crianças. Isso cortava o meu coração, em tirar mais um corte aqui e outro ali. E eu já ficava imaginando em casa, um dia vai faltar comida, outro dia vai faltar isso. É a mentalidade que eu tinha. E há mais ou menos um ano atrás, faz pouco tempo que eu estou integrado, eu na sala disse, Senhor, eu sempre fui tão abençoador. Tem alguma outra coisa que está travando a minha vida financeira?
porque eu gostaria de ter um pouco mais de condição de dar algumas coisas para nossas filhas. A Isabel tem os desejos, a Sara também, não está no campo da vaidade. E Deus falou claramente no meu espírito: Juscelio, meu filho, por que você fez um pacto de pobreza no teu espírito o dia que você saiu de trabalhar para o ímpio para trabalhar para mim? Por que tu tinha maior expectativa na força do teu braço poder fazer trabalhar, de que agora eu posso suprir? Porque você está igual aquele camarada que enterrou o talento porque viu o dono de uma maneira errada. Chamei minha esposa, viemos, dobramos o nosso joelho, pedimos perdão a Deus. Algumas coisas já em seguida começaram a se abrir, porque eu sei que tem muitos homens e mulheres de Deus, talvez aqui nessa manhã, ou que estão nos assistindo, que possa ter sido feito mesmo um pacto de pobreza no seu espírito para vir para o ministério. Não, você não foi chamado para ser um monge, usar só uma sandália e uma vestimenta. Não, querido, o nosso Deus é o Deus da provisão. Vamos aprender a ter falta e vamos aprender a ter tudo, mas nosso Deus é o Deus da provisão em todo o tempo. Amém? Pai, nós te damos graças por esse momento, te damos graças por essa manhã. Senhor, queremos estar abertos ao teu Espírito em todo o tempo. Queremos entregar as nossas famílias em tuas mãos. Queremos entregar as famílias na igreja que já de alguma maneira sofreram danos, prejuízos, estão fragmentadas. Não há questão de ser melhor ou pior. Nós queremos nos render àquilo que o Senhor desenhou para as famílias da igreja, para que o teu reino seja estabelecido, para que a próxima geração ela conte as maravilhas do Senhor, porque o Senhor é um Deus geracional. Toma cada líder, toma cada pastor, cada pastora, cada servo, cada serva do Senhor, cada homem, cada mulher que tem entregue o seu coração e as suas mãos na tua obra. Senhor, remove os parâmetros de pobreza, de miséria, de mentalidade atrofiada. Libera a mente do teu povo para uma mentalidade de conquista, Senhor. E que venham os despojos, e que venham os despojos, e que venham os despojos. Em nome de Jesus. Cria um apetite correto em nossos corações, no nível que nós estamos, não há sede e não há fome, Senhor. Leva-nos para um lugar de sede e fome. Que Isaías 55 seja um clamor que tenha uma resposta no nosso coração, para comer da tua gordura, beber do teu vinho, do teu leite, saciar a nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, que o pão vivo do céu seja o alimento diário da vida dos teus filhos, das suas filhas. Em nome de Jesus. Amém.